Bom, ok, gente. Então, seguindo agora com as Store Functions, hoje a gente vai dar uma olhada nas estruturas de decisão, tá? Então, as estruturas de decisão, elas vão auxiliar a gente a criar condições dentro do nosso código SQL que antes não eram possíveis, ok? Então, eu vou começar aqui com uma bem simples, que é apenas para a gente testar a estrutura, ok? Então, vamos lá. Bacana. Então, eu vou explicar bem rapidinho aqui o código para vocês. Então, o nome da minha função é decisão. Ela tem dois parâmetros de entrada, y do tipo inteiro e x também do tipo inteiro. Ela retorna um tipo inteiro, tá legal? Então, olha como é que ficou aqui. Eu tenho uma variável declarada que é do tipo z, também é do tipo inteiro, e ela recebe y mais x, tá legal? Ela vai fazer uma checagem aqui. Então, agora que chegou a nossa estrutura de decisão, que seria tão interessante. Então, se o z é menor ou igual a zero, então ele vai subir uma exceção, ou que ele vai retornar um erro dizendo que a soma dos elementos é menor ou igual a zero. Tá legal? E aí, finalize minha função. O que é interessante? Como ele entrou aqui dentro da estrutura de decisão, se essa condição for verdadeira e ele entrar aqui, ele interrompe a execução como erase exception. Tá? Claro, se não fosse o raise exception, não iria interromper a execução. Mas é um raise exception exatamente para parar tudo e interromper a execução da minha função. Depois disso, caso a soma dos elementos seja maior ou igual a zero, maior do que zero, ele vai retornar z. Ok? Então, vamos executar a nossa função. Beleza, a gente acabou de adicionar ela aqui. Ó. Então, ó, a gente não tinha função decisão. Vamos olhar ela aqui. E veio parar aqui, a função decisão. Tá? Tá contemplada já dentro da nossa estrutura. Vamos fazer um teste dela. Select. Decisão. Dez. E vamos rodar. Olha lá. Executou a operação de soma, está aqui, 20. Vamos trocar de valor. 12 com 16. Opa! 28. Vamos lá. Agora vamos rodar uma outra operação aqui. 0 e menos 1. Subiu a exceção que a gente queria. Tá legal? Então, ó, a soma dos elementos é menor ou igual a zero. O importante lembrar, essas exceções, quando a gente coloca, ela sobe lá para dentro da aplicação. Então, se você fez isso em Java, se você fez isso em qualquer outra linguagem, a hora que você chama uma função e ela encontra algum problema, ou ela encontrou um teste que sobe uma exceção, ela recebe essa exceção lá dentro. E aí você vai poder tratar essa exceção dentro do teu programa. Tá legal? Bom, esse foi o primeiro caso. Vamos fazer agora uma outra função um pouquinho mais complexa com a estrutura de decisões. Então, eu fiz aqui uma função para converter a data timestamp para uma data por extenso. Tá? Então, olha só. Ela é bem simples. Eu passo como parâmetro um timestamp com time zone. Tá legal? Poderia também ser sem time zone. Tá? Ele vai retornar um string, ou melhor, vai retornar um varchar. Esse varchar, ele vai ter a data por completo. E olha que bacana. Então eu criei algumas variáveis aqui. Criei a variável nome mês, criei a variável data completa, dia, mês e ano. Tá? Essas variáveis, ó, então eu vou usar aqui para fazer algumas extrações. Então, por exemplo, dia, eu extraio da data, que é o parâmetro que eu recebo aqui, eu extraio o dia. A variável mês eu também vou extrair daquele timestamp o mês e vou colocar dentro dessa variável. E a mesma coisa com o ano. E agora eu consigo checar se o mês, que dia ou melhor, que mês é. Então, se é o mês 1, então eu vou dizer que é o mês de janeiro e vou guardar dentro dessa variável nome mês. E vou fazendo cada um. Olha como é que é a estrutura do if-else aqui. Ó. Então, else if e está aqui. Ó. Então, eu tenho mês é igual a 2, então, nome mês igual a fevereiro, else if mês igual a 3, então, nome mês igual a março, e assim vai.
encerro até o mês 12. Tá? O que é legal? Como é uma data que vem por timestamp, já vai ser sempre uma data válida. Então nunca vai ter meses que estão fora do período de 1 a 12. Tá? Então não vai ter mês 0 e também não vai ter mês 13. Então eu não preciso ficar me preocupando com esse outro tipo de alternativa. Tá? Então a composição da data completa, como é que vai ser? Eu vou concatenar a variável dia, concatenei com a expressão de, viram que eu coloquei o espaço em branco aqui antes e depois? Nome mês, de novo, e o mais concatenando com o ano, tá legal? E no final, retorna a data completa. Bacana? Então, vamos adicionar essa função. Foi. Então, olha lá que legal. Select data est e vou passar para ela aqui ó, uma outra função, que é a current timestamp. Então ela vai pegar a minha data atual, meu momento atual, né, data e hora atual, mas dela ela vai extrair somente a data e vai colocar ela por extenso, ó, 3 de dezembro de 2020. Bacana? Como a gente está usando o banco de dados Pagilau, eu tenho aqui a tabela Payment. Então, ó, select asterisco from Payment. Bacana? Olha lá. Então eu tenho aqui, por exemplo, um timestamp. Eu vou pegar de todos esses registros aqui, como ela é uma tabela mais simples e ela tem apenas IDs e valores, então eu vou pegar apenas o Payment ID e o Payment Date. Foi. Então, ó, tá vindo aqui o meu ID e tá vindo a data, só que a data tá em formato timestamp e nós queremos ela então agora por extenso, ó, date est. Então, eu já vou usar a função que eu criei. Vamos rodar aqui. Olha que coisa legal, gente. Vocês viram que deu um erro? Puxa, função data est timestamp without time zone não existe. Puxa, mas o que aconteceu de errado? Vamos olhar de novo. Lembram quando a gente construiu a função? Vou voltar no tempo aqui. Como que ela tinha sido feita? Ela foi feita com time zone. E aí, quando nós usamos aqui a nossa função na nossa tabela Payment, como que ela é? Ela é sem time zone. Tá legal? Então, isso acaba sendo um probleminha. Como que esse tipo de coisa pode ser resolvido? Uma coisa que é interessante é que a gente pode ter funções com o mesmo nome, com time zone e sem time zone. Por exemplo, na verdade eu posso ter funções com o mesmo nome, mas com parâmetros diferentes. Então eu vou criar agora a mesma função without time zone. Vamos executar. Beleza. Então agora nós temos uma com time zone e uma sem time zone. Como é que isso fica lá no pgadmin? Olha aqui, ó, minha lista de funções. Olha que bacana. Então eu tenho data est without time zone e com time zone, with time zone. Então vocês viram que é a mesma função, só que com parâmetros de entrada diferente, tá? Tem jeito para fazer isso ficar um pouquinho mais elegante, mas vai ficar para uma próxima ocasião, ok? O importante daqui que a gente podia dizer é que a gente pode então ter funções com o mesmo nome, mas com parâmetros de entrada diferentes, tá legal? Tipos de dados diferentes, a quantidade de variáveis de parâmetros de entrada também diferentes eu também posso ter, tá legal? Então, era isso que precisava ficar claro aqui. E agora, nós vamos executar novamente a mesma função, select payment, id, data est, payment date, from payment. Legal? Então, olha que bacana. Já executou e já trouxe aqui pra gente, ó, todas as datas convertidas por extenso. Legal? Gente, então é isso, tá? A ideia é bem simples.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem mensagem aí nos comentários, tá? Manda mensagem para mim que eu respondo. Legal? Valeu, gente. Um abraço.